Cômodos. Cômodos. Antigamente a gente ouvia muito essa palavra, que hoje em dia não é tão comum. Cômodo, para quem não sabe, é sinônimo de divisão. Isso mesmo. Cômodo é a divisão de um espaço em partes que tem finalidades específicas. Um quarto é um cômodo, um banheiro é um cômodo. Em uma empresa, uma sala de reunião é um cômodo, e assim por diante. Mas e agora que a gente mora em apartamentos tão pequenos, chamados estúdios, onde não existem nem paredes? E esses outros modelos chamados lofts, onde temos espaços amplos, totalmente adaptados para alguma finalidade, que vai de moradia até uma loja, onde também não existem paredes. Por exemplo, um galpão que um dia foi uma fábrica ou um depósito pode ser repaginado e se transformar em um belíssimo ambiente para se viver ou para se trabalhar. A principal característica: não existem paredes. Bom, o que será que essas figuras mentais que eu estou provocando em você têm a ver com a vida comum de todos nós? O que será que ambientes sem paredes têm a ver com a sua vida? Fica aqui comigo até o final do vídeo e vamos ampliar os nossos horizontes em vários sentidos. E aproveita enquanto rola a vinheta para chamar aquela pessoa que deverá curtir esse vídeo aqui com você, tá bom? Vem, vamos conversar. Eu sou Edson Sagiorato e estou desenvolvendo minha história como mentor CHO há mais de 20 anos por diversas empresas. Sejam todos bem-vindos ao Choque de Felicidade do canal Conduta. Venha refletir sobre as dificuldades e oportunidades que temos para viver a felicidade no nosso dia a dia. É evidente que as paredes têm finalidades importantes. Porém, ao longo das últimas 3 décadas, as paredes tradicionais têm sido alvo dos arquitetos e outros profissionais especializados em ambientes. Sim, eles estão desconsiderando as paredes. Na verdade, não vamos ficar presos apenas nesses profissionais que inovam o nosso jeito de viver, transformando containers em residências, em empresas, em lojas, reinventando os apartamentos que de uma forma comum eram apelidados de apertamentos, idealizando prédios residenciais onde existiria um apartamento de 100 metros quadrados, cujo preço seria de uns R$400 mil. Hoje são construídos 4 apartamentos de 25 metros quadrados, cujo preço varia entre 280, 300, 320 mil reais cada um. Faz a conta. Tá explicado o bom negócio, né? A propósito, você sabe quanto é 25 metros quadrados? A sala da sua casa pode ter até mais do que isso. Assim, os estúdios, que são apartamentos completos, porém pequenos, são tão pequenos que se colocassem paredes neles para dividir os cômodos, não caberiam os móveis. Então, alguém pensou, para que parede dividindo cômodos se a pessoa ou as 2 pessoas que vão morar no estúdio valorizam mais a liberdade dentro de casa do que a privacidade dentro de casa? Opa! Olha aí uma primeira reflexão. A liberdade expande possibilidades e a privacidade limita possibilidades? Será? Pensa comigo. Se quiser, fecha os olhos e me acompanha. Faça de conta que você mora em uma casa em uma linda região montanhosa na qual você consegue enxergar pela janela lá distante o mar. E entre você e o mar, você se deslumbra com uma paisagem riquíssima, linda, viva, vendo até grandes aves planando, aproveitando os ventos. Agora pensa que o seu banheiro nessa casa é um espaço com paredes de vidro, espelhado, por exemplo, através do qual ninguém tem acesso visual de fora para dentro. Mas você pode usar o banheiro sentado no troninho e se desconectando do mundo virtual para se conectar com a natureza mágica e influenciadora bem ali do seu lado. Agora veja a banheira que está bem ali do lado. Que tal a experiência de banhos de banheira nos quais a vista é a das montanhas?
As paredes são de vidro com película que impede a visão de fora para dentro, permitindo que a sua visão seja total. Nesta casa, sua cama está num quarto com as mesmas paredes de vidro que te desperta uma vontade de dormir com os olhos abertos para ficar vendo aquilo tudo. Deixa aqui nos comentários o que está sentindo nesse momento. Quando eu penso nisso, eu sinto liberdade. Sinto minha mente ampliada. Sinto a natureza me inspirando em diversos sentidos. Pois bem, agora presta atenção na história que eu vou te contar. Uma história que eu vivi em 1997 e 98. Hoje, 2023, ela já acumula 26 anos, mas sei que cabe bem nos dias de hoje e talvez caiba para sempre. Eu trabalhava na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Ponte aérea semanal era rotina para mim. A área de marketing de uma grande empresa de seguros contratou a minha consultoria para uma reengenharia de processos operacionais. O prazo era de 1 ano e enquanto o trabalho era feito, dentro do ambiente daquela área, dentro do ambiente daquela grande empresa, eu tentava descobrir por que havia tanto barulho, tanta reclamação entre eles, tanta dificuldade em focar e concentrar a atenção. Todos ali eram especialistas em alguma matéria do marketing. Muita gente jovem, dinâmica, acelerada, mas num ambiente perturbado. De repente caiu uma primeira ficha. Era um ambiente funcional, mas feio, cheio de saletas, paredes, portas, portanto uma área de trabalho cheia de corredores estreitos pelos quais as pessoas caminhavam, conversando, recebendo visitas, não raro visitas ilustres, como em um dia em que eu estava caminhando pelo corredor principal em direção à porta de saída, quando alguém abre essa porta acompanhado de uma senhorinha que caminhava com dificuldade, mas falando alto. Eu conhecia aquela senhorinha. Era a saudosa Dercy Gonçalves. Sim, ela mesma. Lógico que dei uma parada, uma reduzida nos meus passos, para assistir mais daquele show de pessoa que ela era, sendo ela mesma. Ela era um show. E ela dizia: nossa, que escuridão, que lugar feio. E o gerente que a recebia para negociar um patrocínio, sem graça, a conduziu até a sua saleta. E durante aqueles minutos, ninguém conseguiu trabalhar, evidentemente. Ela falava em um volume muito alto, normal para ela, e assim atrapalhava a concentração de todos. Era mais do que o interesse e a curiosidade. Ela realmente atrapalhava, sem querer, obviamente. O que era para ser um evento foi um problema. Após a visita, eu acompanhei uma discussão entre alguns colegas reclamando da Dercy, reclamando do gerente que a recebeu. Era um apontando o dedo para o outro sobre algo que acontecia já há muito tempo. O ambiente estava tenso. Sabe quando a água chega na borda e alguém bota a chamada gota d'água? Pois alguém botou essa gota d'água e eu adorei. Enquanto tudo isso acontecia, eu pensava numa solução. Eu lembrei que não havia muito tempo as agências bancárias estavam se reestruturando, importando de algum lugar o conceito de escritórios abertos. A agência bancária, para quem não sabe, é algo que ainda tem por aí. É só prestar atenção. São lojas onde você entra para, dentre outras opções, todas muito caras, você comprar dinheiro. Mas eu vou logo avisando. Esta é uma das opções mais caras. Presta atenção. Antigamente, os bancos disputavam para oferecer a maior quantidade de agências ao público. Eu lembro bem quando um dos grandes bancos brasileiros fez uma campanha gigante para divulgar que tinha inaugurado a agência número 1000. Eram 1000 agências à disposição dos clientes daquele banco. Hoje, nós temos 1000 bancos digitais e não tem, nem nunca terão, nenhuma agência. Curioso isso, não é mesmo? Mas vamos voltar ao escritório aberto. À época, as agências bancárias estavam derrubando as paredes das tais saletas
e decorando os espaços com cerca viva, biombos baixos e outros detalhes. Alguns até surpreendentes, como aquários, por exemplo. E além da arquitetura e da decoração, havia uma outra ciência embutida naquela ideia: gestão de pessoas e de relacionamento humano. Acompanhe a ideia. Pensando em uma solução e lembrando das agências, eu pedi aos meus clientes, que eram um vice-presidente, 3 diretores, 8 gerentes, 12 subgerentes, que viessem participar de uma apresentação que eu faria para mostrar uma opção para solucionar aquele problema. Não estava no escopo do meu projeto, que aliás estava prestes a se concluir, mais 3 semanas e eu encerraria minha jornada como o paulista mais carioca que eles já tiveram por lá. Segundo eles, é claro, mas eu tenho muito orgulho de ter recebido esse elogio dos meus amigos cariocas. Então, eu reuni todos na sala de reunião grande e... Espera, deixa eu aproveitar que eu falei de sala de reunião, que é um cômodo dentro da minha empresa, para perguntar para você. Você sabe por que essas salas têm esse nome? Sala de reunião? Nas empresas, por que uma reunião precisa ter sala? Eu queria ter tempo para esperar você escrever a resposta aqui nos comentários, mas eu não vou esperar não. Depois você comenta o que achou do vídeo e comenta sobre isso também, beleza? Pois bem, eu reuni todos na sala de reunião, que tem esse nome porque reunião é reunir, ou seja, é unir de novo. Isso mesmo, está desunido, usa a sala de reunião. Lá eles estavam desunidos, brigando, reclamando um do outro, sendo que todos faziam mais ou menos a mesma bagunça havia anos. Eu iniciei então a reunião, esclarecendo que o meu objetivo era uni-los novamente. Afinal, estávamos numa sala de reunião. Comecei a mostrar a minha ideia. Proponho derrubar as paredes e desconstruir as saletas. Proponho ampliar o ambiente sem investir R$1 em mais metros quadrados, pois sem paredes a sensação de amplitude e de liberdade seria alcançada de graça. Nesse momento, algumas mãos já estavam levantadas pedindo a palavra. Eu já imaginava o que queriam dizer e antes de dar a palavra para alguém eu continuei. Esta liberdade vai resolver mais da metade dos problemas que estão causando tanta divergência. Sim, quando a gente tiver acesso visual aos colegas que estão trabalhando, concentrados, falando ao telefone, recebendo uma visita, naturalmente, educados e elegantes que somos, falaremos mais baixo. Mesmo as visitas, elas terão um comportamento mais contido por ver tantas outras pessoas trabalhando. Talvez esse exemplo não caiba para Dercy. É claro que eu acho que não caberia mesmo, mas certamente cabe para a maioria das pessoas. Aí eu convidei. Pensem comigo. Imaginem o salão todo aberto com várias plantas. Aí eu fui interrompido por alguém que, de olhos fechados, disse: cercas vivas, biombos baixos. Aí eu disse: isso mesmo. Fiquei feliz, pois alguns dos executivos já estavam se conectando com a minha ideia. E um projeto teve início. Isso me rendeu mais 3 meses de projeto no Rio de Janeiro e eu gostei muito. Durante o projeto, alguns ainda questionavam, se declarando contrários à ideia. Queriam, na verdade, a manutenção da privacidade que as portas e paredes ofereciam. Mas quando tivemos a inauguração do novo espaço, todos elogiaram o visual. Depois de 2 ou 3 semanas, eu ainda lá, em mais um projeto, recebi o feedback da vice-presidência, dizendo que a ideia era um sucesso total, pois os indicadores de qualidade já apontavam para uma melhora significativa na produtividade, na qualidade, no clima, etc, etc, etc. Até aqueles contrários já não tinham argumentos.
Agora eu quero que você pense na sua realidade. Quanto será maravilhoso quando você derrubar seus paradigmas que limitam e bloqueiam o alcance dos seus sentidos? Quanto será maravilhoso quando você oferecer um pouco mais de educação e de respeito ao outro, dando exemplo ao que espera desse outro com relação a você? Quanto será maravilhoso quando você perceber que estudar, aprender e treinar te proporciona aumentar a própria liberdade, para enxergar por mais ângulos, conquistando mais consciência sobre as coisas que tanto faz falta no mundo moderno. Quanto será maravilhoso aproveitar ao máximo das tecnologias que tivermos ao alcance, mas reconhecendo que nenhuma delas tem tanto poder quanto relacionamentos interpessoais e intrapessoais somados a uma comunicação de alto padrão, coisa que qualquer um tem condições de viver. Crenças são válidas, qualquer tipo, mas analisa se as tuas crenças estão te permitindo escutar opiniões diferentes que podem ser respostas tão buscadas. Bloqueios podem estar sendo tão eficientes contra você a ponto de impedir que você considere que existe vida do outro lado do muro. Você não precisa ultrapassar limites que representam a sua segurança, mas precisa considerar que se você estiver usando as ferramentas, os equipamentos e os conhecimentos necessários, você poderá descobrir novos limites, superando antigos limites, se superando para descobrir belezas grandiosas e transformadoras. Agora que eu te entreguei alguns comos, use-os. Adapte-os para a sua vida e crie os seus próprios comos. Aqui na Conduta estou à disposição para trocar ideias e agregar valor à sua história. Manifeste-se. Somos a história que fazemos e você não sabe quanto tempo ainda tem. Então, não desperdice mais o seu próprio tempo. Faça uma história que te represente. A bola está com você. Felicidade é o seu objetivo de vida. Felicidade é uma questão de conduta. Priorize a sua felicidade. Aqui você tem conteúdos que fazem sentido para tudo aquilo que ainda não faz sentido para você. E se você chegou até aqui comigo, obrigado pelo seu tempo. Eu sou muito mais feliz agora porque eu participei da sua história e você está participando da minha história. Aproveita, se inscreve no canal, dê o seu like, deixa um comentário. Eu quero saber mais sobre você. Compartilhe o canal com todas as pessoas que você conhece. Todos nós precisamos aprender a pensar mais em nós mesmos. Ubuntu para você. Pela atenção, obrigado. Um forte abraço.